Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 e 11. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 e 11, irmãos. Esta semana eu estava vendo uma audiência pública com um juiz, e aí estava todo mundo assentado, né? Assim, aguardando o juiz, e de repente o juiz entrou naquele lugar, naquele fórum. E aí todos ficaram de pé diante daquele juiz. Aí eu falei, meu Deus, olha aí. Então nós estamos diante do Senhor dos senhores, juiz dos juízes. Vamos nos colocar de pé, irmãos, mais uma vez. Me perdoe por fazer vocês levantar e sentar e levantar. Mas, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos nos colocar de pé mais uma vez. Depois, irmãos, esteja à vontade, pode se assentar, ficar tranquilo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 1, verso 5, verso 1 e 11, assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Repita comigo: sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, nos colocamos à brecha do teu Espírito. Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza nessa noite com sabedoria e graça. Que o Senhor esvazie, tire de nós todo o nosso eu, nossa autossuficiência, e fale aos nossos corações nessa noite. E que a tua palavra, Senhor, cumpra o propósito para o que ela foi enviada: transformar, edificar, curar, libertar e dar vida. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus por vocês estarem aqui. Louvo a Deus porque Deus os trouxe aqui para que vocês pudessem ouvir essa palavra. E eu creio que essa palavra, assim como edificou a minha vida, também vai edificar a tua, em nome de Jesus. Então, se você tiver alguma necessidade extrema, você sai. Se não, por favor, fique aí até o término dessa palavra, que eu sei que grandes coisas o Senhor fará ainda nessa noite, em nome de Jesus. Então, o tema da palavra do Senhor nessa noite, irmãos, é aproveitando as oportunidades. Mesmo assim, de mesmo distante do seu irmão, vira para ele e diz assim: aproveitando as oportunidades. Aproveitando as oportunidades. Aproveitando as oportunidades. Aleluia. Eu creio que nesta noite, no final dessa palavra, você vai entender o porquê eu e você precisamos aproveitar as oportunidades. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é muito bom em todo tempo e lugar.
Irmãos, nós sabemos e é notório, né? A gente tem falado isso aqui quase todos os domingos, que nós estamos atravessando dias difíceis, dias de tribulações, dias de angústia, dias de sofrimento, dias de perdas, né? Dias muitos dolorosos. A gente tem visto famílias aí sendo desfaceladas, pessoas perdendo seus entes queridos, pessoas perdendo parentes, amigos, um caos, né? Vemos aí a saúde, um caos, vendo aí o governo sem direção, sem perspectiva, os nossos governantes aí sem saber para onde ir. Nós sabemos que tudo isso é cumprimento daquilo que Jesus já havia dito, né? Jesus já tinha dito isso lá em Lucas capítulo 21, verso 15, quando ele já falou na questão dos sinais, dos tempos, né? Quando ele fala que iria aparecer alguns sinais nas estrelas, no sol, na lua, na terra, as nações se veriam em angústias, em perplexidade, com bramidos de agitar do mar. O que a gente tem visto nos últimos tempos, né? De tsunamis e mortes e mais mortes, aviões caindo, morrendo aí 200, 300, 400 pessoas. Então, verdadeiramente, nós temos vivido dias angustiosos, dias difíceis, e é bíblico, né? Mas eu sei, irmãos, que mesmo sendo bíblico, Deus tem promessa para mim e para você. E as promessas que Deus tem para nós, elas não vão falhar jamais. Elas não deixam de ser cumpridas em nossa vida, porque Deus não muda. Então, por mais que os sinais mudem, por mais que há essa perplexidade, por mais que há aí essas dificuldades, tribulações e perdas, nós estamos guardados debaixo das mãos poderosas do Senhor Deus. Deus não vai nos desamparar, Deus não vai nos deixar órfãos, né? E o apóstolo Paulo nos diz também em 2 Timóteo capítulo 3:1, saiba disto, né? Então saibamos nós que nos últimos dias, e esses dias nós estamos vivendo agora, irmãos, nós estamos já nos últimos minutos das últimas semanas de Daniel, da última semana de Daniel. Então nós sabemos que Jesus ele está às portas e que só está faltando o Pai dizer para ele, pode descer e pode ir lá e resgatar a sua noiva, pode ir lá e chamar a tua noiva para as bodas do Cordeiro. Nós sabemos que nem Jesus sabe ainda, irmãos, o dia nem a hora que ele virá. Os discípulos perguntaram para ele quando ele estava aqui ainda, depois de ter ressuscitado, 40 dias aqui ensinando os discípulos como fazer, né, dando as últimas direções, as últimas ordens a eles. Os discípulos falaram, e agora? Vocês ficam tranquilos, vou para o Pai, quando tiver tudo pronto eu vou voltar, vou buscar vocês estarão comigo. Aí eles disseram, quando? Jesus disse, nem eu sei, só o Pai. Mas nós entendemos que a palavra do Senhor, o que ela nos diz, que iria acontecer nos últimos dias, já estão acontecendo. E o próprio Paulo diz que sobreviriam tempos terríveis. Os homens seriam egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores e precipitados, né, nas suas atitudes, naquilo que eles fossem fazer, soberbos, mais amantes dos prazeres, mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus, né? Tendo uma aparência de piedade, porém negando o poder absoluto do Senhor Deus. E nós sabemos que nós estamos vivendo isso, né? E até eu acredito, e a gente vê alguns estudiosos e alguns líderes falando também a mesma coisa, que Deus, ele permitiu que essa pandemia, que fosse gerada essa situação para todos nós, né? Esse momento de muita tribulação que nós estamos vivendo, muitas pessoas perdendo as suas vidas, para um despertar da igreja, para um mover na igreja, para que verdadeiramente nós pudéssemos nos acordar, para que nós pudéssemos sair. Nós estávamos adormecidos, nós estávamos meio que sonolentos, né, diante de tudo que estava acontecendo. E havia uma autossuficiência, havia um egoísmo muito forte do ser humano. O ser humano começou a entender que já não precisava mais de Deus. Nós já começamos a entender que nós, na nossa própria força, nós conseguiríamos alcançar todos os nossos projetos. Nós poderíamos alcançar tudo que Deus tinha para nós, por nosso próprio esforço. E nós entendemos que não é bem por aí, né? O caminho não é esse.
Nós estamos totalmente na dependência do Senhor, e é Ele que faz, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que pode mudar todas as sentenças e juízos. Mas nós estamos vendo que tudo isso que o próprio Jesus disse lá em Lucas capítulo 21 e 25, Paulo também traduz isso na segunda carta de Timóteo, capítulo 3 e 1, que tudo isso já está acontecendo. Nós estamos vivendo realmente dias onde as pessoas perderam todos os seus princípios e valores, e há uma autossuficiência, e aí Deus se levanta, permite que isso aconteça no nosso meio, para que a igreja, nós pudéssemos nos despertar para esses acontecimentos e nos posicionarmos como igreja, nos posicionarmos como filhos. E apesar disso tudo, nós não podemos ignorar que Deus continua nos dando oportunidades. Eu creio que Deus está dando uma grande oportunidade para a sua igreja, para nós, se nos voltarmos a Ele, nos posicionarmos como uma igreja que foi chamada para um grande propósito, para um grande desafio. Qual que é o grande propósito? Alcançar o melhor do Senhor, possuir o melhor da terra. E o desafio é nós acreditarmos, e é nós crermos que tudo isso que está acontecendo aí é com um propósito, e o propósito não é para a morte, é para a vida. Apesar de algumas perdas, apesar de alguns estarem perdendo seus parentes, seus amigos, filhos, esposo, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha seca de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então eu acredito que tudo está no controle de Deus, na vontade de Deus. E se Deus está chamando alguns, é porque realmente Deus está tendo prazer nessa vida e quer tê-los com Ele lá. Infelizmente o diabo tem aproveitado também algumas brechas e levado muitas pessoas a se perderem, né? Essa semana mesmo ontem nós ficamos sabendo uma notícia que alguém, né, devido à tribulação, à angústia do dia a dia, ele suicidou. Então a gente vê assim que o diabo ele está ceifando, está aproveitando algumas brechas e infelizmente ele está tragando vidas. Mas nós temos que crer que Deus ele continua oferecendo para nós oportunidades, né? Uma segunda chance. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, enquanto nós tivermos fôlego de vida, enquanto Jesus ainda não vier buscar a sua noiva, nós vamos ter oportunidades da parte de Deus para nós termos o melhor dele e nos posicionarmos nele, né? Deus continua oferecendo para nós oportunidade, tanto na nossa vida financeira, quanto também na nossa vida conjugal, sentimental, espiritual, material, ministério. Deus continua nos dando oportunidades para servi-lo. Deus continua nos dando oportunidade para fazer a sua boa obra. Deus continua nos dando oportunidade para ser pessoas melhores. Deus continua nos dando oportunidade para nós vivermos uma vida secular melhor. Deus continua dando oportunidade para nós nos aproximarmos mais dele, experimentar o amor e o cuidado da excelência dele. Então Deus continua tendo esse mesmo cuidado que Ele teve conosco lá no passado, Deus continua tendo agora e continua nos dando oportunidade. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58 diz assim: portanto, meus amados, igreja minha, noiva minha, irmãos meus, mantenham-se firmes, né? Inabaláveis, firmados na rocha, e que nada os abate, ou nada os abale. Sejam sempre dedicados à boa obra do Senhor, pois vocês, nós, sabemos que no Senhor, o trabalho que nós fazemos não é e não será inútil. Então qual que é o trabalho que nós temos que fazer, irmãos? Andar em obediência ao Senhor, servir a Ele, andar em submissão a Ele, andar em temor a Ele, andar em submissão a Ele, continuar exercendo a nossa fé, para que Ele cumpra em nós o seu grande propósito, né? E as oportunidades não se passam. Existem dois grandes inimigos, eu gostaria de falar deles, né? Que precisam ser vencidos por nós, que precisam ser derrotados por nós. Para quê? Para nós aproveitarmos a oportunidade que Deus tem nos dado. E infelizmente nós temos inimigos, né, irmãos? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos tendo inimigo. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos tendo lutas. Porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Então, se nós temos aflições, nós temos lutas. Se nós temos aflições, nós temos dificuldades. Se nós temos aflições, nós temos problemas, né? Se nós temos aflições, então nós teremos que vencer
muitas vezes a nossa incredulidade, muitas vezes a nossa falta de fé. E uma das coisas que nós gostaríamos de falar, que na verdade são duas, é o medo e a inferioridade. E o medo e a inferioridade são verdadeiros obstáculos que impedem nós, cristãos, de receber a bênção de Deus, de ser abençoado por Deus, e de alcançar o melhor de Deus, e de ter experiências profundas e notáveis com Deus. Então, esses dois, a gente poderia enumerar aqui dezenas, talvez centenas, de fatores que nos impedem de aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado. Mas eu vou me ater a esses dois, medo e inferioridade. Primeiro, o medo. O medo, irmãos, é um inimigo que nós, em particular, eu e você, cada um de nós cristãos, nós precisamos combatê-lo duramente. Não é? É verdade que nós não podemos perder todo o medo, né? Porque às vezes quando nós perdemos todo o medo, nós somos inconsequentes. Então nós precisamos ter uma reserva, mas que essa reserva não nos impeça de aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado nesses últimos dias. E infelizmente, irmãos, esse medo que muitos de nós temos tem sido o responsável pelo fracasso de muitos de nós. Pelo fracasso que muitas vezes é gerado na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, e como também em tantas outras áreas. O medo, ele nos impede muitas vezes de possuir o melhor de Deus, de receber o melhor de Deus. E eu estava lendo um texto no Mateus capítulo 14, verso 30, que fala de Pedro. Pedro, ele era um homem impetuoso, ele era um homem ousado, né? Eu vejo que era um homem ousado. E era um cara que ele não tinha muito tato na língua, né? Ele era um cara meio esparolado, até mesmo pela sua cultura, né? O pescador, acostumado a lidar com peixe, com alguns rústicos. Então, Pedro era um cara meio impetuoso. E aqui nos fala, em Mateus capítulo 14, verso 30, que Jesus, ele, após pregar, fazer alguns milagres ali à beira do lago, ele pede para os discípulos atravessarem, ir à frente no barco, que depois ele iria encontrar-se com eles. E aí, quando os discípulos já estão lá no meio do lago, Jesus vem andando sobre as águas. E aí, os discípulos olham e meio assombrados, né? Indagam quem era ele. E aí Pedro, como sempre, né? Ele toma a frente e diz: se o Senhor é o Senhor mesmo, então diga que para mim ir até o Senhor. E aí Jesus diz: então venha. Aí Mateus capítulo 14, verso 35, mas quando reparou-se Pedro o vento, porque Pedro ousadamente, exercendo a sua fé, ele sai do barco. Irmãos, e esse sair do barco, muitas vezes, é nós que temos que fazer. O sair do barco, a decisão de sair do barco, do comodismo, da situação que nós vivemos, ou muitas vezes, porque nós vamos acomodando com aquela situação, às vezes uma situação de você não orar e não ouvir nada de Deus, às vezes uma situação de você ler a palavra do Senhor e não entender nada, e Deus não falar nada com você, às vezes uma situação de você estar travado, talvez na sua empresa,
nos seus negócios, nos seus projetos, nos seus sonhos. Às vezes, o seu casamento travado, os seus filhos, você querendo um milagre, você querendo uma resposta de Deus e nada acontece. Quer dizer para você que você precisa sair do barco, porque Jesus te chama a andar sobre as águas. E aí, Pedro, ousadamente, ele sai daquele barco e aí de repente o vento ficou bravio, né? Uma tempestade. E Pedro deve ter olhado para o barco balançando, Pedro olhando para aquelas ondas. O que é gerado em Pedro? Medo. Às vezes nós até saímos do barco, ousados, exercendo a nossa fé, porque Pedro ele era ousado, mas ele exerceu a fé. Ele tinha que andar sobre as águas. Então, para você andar sobre as águas e exercendo a sua fé, você precisa não ter medo. Medo de não acontecer, medo de Deus não fazer, medo de Deus não te cuidar de você, medo de Deus não dar a resposta para você, medo de Deus te frustrar. Quando Pedro ele começou a olhar para a circunstância, e é isso que muitas vezes nós fazemos, quando nós saímos do barco, quando nós queremos usufruirmos do melhor do Senhor, quando nós queremos exercer a nossa fé, quando nós cremos nas promessas de Deus, né? Porque se Deus colocou você naquela empresa, é porque Ele tem um propósito, e a promessa dEle não é para que você seja frustrado naquela empresa, é para que você prospere lá, seja bênção. É para que você tenha um bom salário, para que você consiga pagar suas contas, para que você consiga honrar as despesas da sua casa, que você consiga honrar os seus compromissos, que aquela empresa ali, aquele emprego seja bênção na tua vida. Mas eu preciso de crer que aquilo ali é uma bênção na minha vida. Eu não posso ter um medo, eu não posso gerar um medo. Não, será que é Deus, de Deus mesmo? Será que Deus que abriu essa porta a mim? Deus não tem o melhor para mim? Não, toma posse dessa porta, entre por ela e diga, não, se o Senhor abriu é porque é de Deus, se Deus vai fazer. Se Deus me colocou é porque Ele tem um propósito. E eu não vou olhar para a tempestade, não vou olhar para o agitar das águas, não vou olhar para o barco balançando, vou ficar firme, porque eu sei que se Jesus me chamou para ir até Ele, e se Jesus me chamou com um propósito, eu vou, e eu não vou me submergir. E foi isso que aconteceu. De repente Pedro sai do barco, e aí de repente ele começou a olhar para a circunstância. É isso que muitas vezes nós fazemos. Nós começamos a olhar para as dificuldades naturais, nós começamos a olhar para as necessidades naturais, nós começamos a olhar com os nossos olhos naturais, nós não alargamos a nossa visão, e nós começamos a ter uma visão limitada. Sabe aquele cavalo de carroça? Talvez muitos aqui, né, a gente quase não vê isso mais, mas nós que, né, somos mais jovens, nós sabemos muito bem o que é isso. Então coloca-se o cavalo na carroça e aí arria ele e coloca um tapa na cara dele, para ele não olhar para os lados, ele só olha para frente, né? Então a visão dele é limitada. Não que nós somos cavalos, né, irmãos? Mas é um exemplo. A visão dele não é largada, então muitas vezes a nossa visão é limitada como a de um cavalo. Sentido figurado, viu, irmãos? A gente só consegue olhar para frente, nós não conseguimos visualizar, vislumbrar o grande que o Senhor tem para nós. E nós começamos a olhar as diversidades, as lutas, os problemas, às vezes as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, né? Às vezes o patrão que é uma pedra no sapato, às vezes você olha a situação da empresa e fala que não tem perspectiva nenhuma, né? Ao invés de você manter firme no propósito, olhando para o Senhor, porque Deus colocou você ali para você fazer a diferença. Talvez Deus colocou ali para você orar para aquela empresa, para que aquela empresa prospere. Talvez Deus colocou ali para você ser um instrumento de testemunho na vida de alguém, para você levar essa pessoa até Cristo. Talvez Deus te colocou ali para que você pudesse testificar da fidelidade de Deus na sua vida. E de repente você começa a olhar para as adversidades e muitas vezes você começa a afundar na sua fé. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro começou a ver aquela situação, de repente ele começou a afundar e começou a gritar: Senhor, salva-me. E talvez você desceu do barco, talvez você até começou a andar sobre as águas, crendo naquilo que Deus tem para você, crendo nas oportunidades que Deus tem te dado,
né? Talvez de abrir uma empresa, talvez de um novo emprego, talvez de um novo projeto, talvez de um novo curso, talvez de um curso de pós-graduação, talvez um mestrado, talvez algo que Deus abriu, dando uma nova oportunidade para você. Talvez você até saiu do barco crendo nessa promessa, porque Deus tem para você promessa de bênção, e de repente você começou a se frustrar pelos ventos, pelas tempestades, pelas dificuldades que são naturais, e você decidiu deixar de olhar para Jesus e você começou a afundar. Hoje, Deus está te dando a oportunidade para você pegar nas mãos do Senhor Jesus e Ele te tomar pela mão e cuidar de você. Esse é o propósito do Senhor nessa noite, para você cuidar de você. Exerça a sua fé e continue andando sobre as águas. A tentativa de Pedro, irmão, de andar sobre as águas foi frustrada por alguns motivos. Entre eles, o medo que ele teve de afundar. Todas as vezes que nós olhamos na nossa própria força, todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, e talvez eu acredito, né, não está escrito, mas talvez quando Pedro começou a andar sobre as águas, ele disse: eu sou o cara. Olha aqui, ele deve ter olhado para o barco e olhado para os outros discípulos e disse: olha quem está andando sobre as águas, eu sou o cara. Não é? E de repente, irmãos, ele começou a afundar, porque na nossa autossuficiência nós não somos nada. Quando nós saímos da dependência do Senhor Jesus, nós afundamos. Então, quando eu coloco a minha vida à disposição, na dispensação do Senhor, quando eu creio que é Ele que vai fazer, quando eu creio que é Ele que me chamou, quando eu creio que a oportunidade foi Ele que abriu para mim, eu tomo posse dessa oportunidade e continuo olhando para Ele, sabendo que é Ele que vai me sustentar, então agora eu vou esvaziar de mim mesmo e vou olhar somente para Jesus e Ele vai me dar a vitória. Então, certamente, Pedro começou a dizer: eu sou o cara, eu sou autossuficiente, estou andando sobre as águas, e nesse momento, irmãos, ele começa a afundar. Então, todas as vezes que nós vamos na nossa própria força, vem o medo. Medo de nós errarmos, medo de frustrarmos, medo de decepcionarmos, medo de não conseguirmos. Né? E foi isso que Pedro, de repente, né, depois talvez dele ter esse pensamento, ele começa a afundar e ele disse: agora eu estou ferrado. Né? Então, todas as vezes que nós vamos na nossa autossuficiência, nós somos presas fáceis e somos levados ao fracasso. E talvez por essa situação, assim como Pedro, nós perdemos muitas preciosas oportunidades que Deus nos dá. E Deus tem nos dado a oportunidade todos os dias, irmãos. A oportunidade de nós vencermos os traumas que nós temos, né? Talvez as decepções, as angústias. Talvez tantas coisas que nós estamos enfrentando e Deus nos chama nessa noite para nós enfrentarmos tudo isso, descermos o barco e andar sobre as águas, para que Ele nos dê a vitória, nos dê a bênção. Deus nessa noite está dando uma oportunidade de eu e você, nós exercermos a nossa fé e tirar todos os traumas que nós temos, todos os fantasmas que talvez percorrem, né? Permeia aí a nossa vida, tentando nos frustrar, tentando nos tirar do propósito de Deus, tentando nos tirar das promessas de Deus, das oportunidades que Deus tem nos dado. Isaías capítulo 41, verso 3, ele diz assim: para mim e para você, se nós descermos do barco, se nós exercermos a nossa fé, se nós olharmos para o Senhor, se nós sairmos da nossa autossuficiência, se nós confiarmos nele, se nós aproveitarmos as oportunidades que Ele está nos dando em todas as áreas da nossa vida, talvez no seu casamento que está em decadência, talvez o seu filho que se foi, talvez você está com a sua empresa enderrocada, talvez você está numa situação difícil financeiramente, talvez a sua vida está um caos, talvez você não está conseguindo honrar os seus compromissos, talvez a sua vida sentimental está destruída, talvez você está aqui nessa noite dizendo: hoje é a última oportunidade que eu estou dando para o meu marido, para a minha esposa. Eu quero dizer para você que Deus está dizendo para ti nessa noite, através da palavra dele, Isaías capítulo 41, verso 13, dando uma oportunidade para mim e para você. Ele está dizendo para você e para mim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o que segura você pela mão direita e lhe diz: não temas, eu te ajudarei. Então é o próprio Deus falando para você: não temas. Você vai passar por essa situação, porque eu estou te dando uma nova oportunidade agora, de você voltar para o barco e descer dele novamente, exercer a sua fé e confiar em mim, porque eu sou o Senhor, sou o seu Senhor, sou o seu Deus, eu seguro você pela tua mão. E aí o que Jesus fez com Pedro? Dá sua mão aqui, Pedro, não vou te deixar afundar não, eu estou com você, você não está sozinho. Ele pega Pedro e leva para o barco e cuida de Pedro. É isso que Deus, através de Jesus, quer fazer por mim e por você nessa noite, quer cuidar de você.
cuidar das suas necessidades, cuidar dos seus projetos, dos teus sonhos, te dando uma nova oportunidade de experimentar o melhor que Ele tem para você. Então, Pedro, ele teve um grande problema. Ainda exercendo o mesmo sentimento de Pedro, falando também de Pedro, eu vejo que quando Jesus chama Pedro e Tiago, quando Jesus chega ali à praia, para os convidar para andar com Ele, Jesus olha para Pedro e para Tiago e diz: hoje vocês vão fazer a última pescaria. Você não vai mais pescar peixes. Agora vocês vão ser pescadores de homens. Aí eu vejo, irmãos, a grande oportunidade que Jesus estava dando para Pedro e Tiago. E talvez essa mesma oportunidade Jesus está dizendo para mim, está dando para mim e para você nessa noite. E eu creio nisso. Porque através da oportunidade, através de Pedro exercer o sentimento da confiança e não ter medo de largar o seu barco, de largar a sua pescaria, de largar a sua casa. Com certeza Pedro era um cara já estabilizado, né? Ele era referência ali. Com certeza Pedro já tinha uma boa estrutura financeira, porque tinha um barco. Aí de repente Jesus chega para ele e diz: rapaz, é o seguinte, você não vai mais pescar peixe, agora eu vou fazer você um grande pescador de homens. Aí eu olho para Pedro e vejo Pedro um cara ousado, um cara destemido. E é isso que Deus quer de mim e de você nessa noite, sermos ousados e destemidos, porque Pedro falou: então, se o Senhor me chama, eu vou. Pedro acreditou no plano, no projeto que Jesus tinha para ele. Pedro pegou aquela oportunidade que Jesus estava dando para ele e tomou posse dela. E aí quem foi Pedro, irmãos? Talvez você pode dizer: mas Pedro, ele traiu Jesus. Mas depois de trair Jesus, ele volta aos pés de Jesus novamente. E aí Jesus pega e o chama para um grande propósito, um grande projeto. E olha quem foi Pedro, uma grande referência do Evangelho, né? A gente vê que quando Pedro, o Espírito vem sobre ele ali em Pentecostes, Pedro ousadamente, sem medo nenhum, ele prega para 3.000 pessoas. E eu acredito que seria mais ou menos 15 ou mais mil pessoas, porque naquela época não se contava nem mulheres nem criança. Então eu acredito que seja um número assim ou mais. Pedro ousadamente, sem medo, e de repente Pedro foi uma grande referência na igreja e continua sendo até hoje. Então quem foi Pedro? Um homem que teve experiências profundas com Deus, um homem que teve o cuidado de Jesus, que traz Jesus, mas volta aos pés de Jesus e experimenta o amor de Jesus e o cuidado dele. Porque ele não perdeu a oportunidade. Nessa noite Deus está dando uma oportunidade para mim e para você de nós voltarmos aonde nós paramos. Talvez um projeto que você parou, deixou de fazer, porque você desistiu, porque você teve medo. Medo de não conquistar, medo de não alcançar, medo de você se frustrar. Mas se você tem a certeza e a convicção que Deus te chamou e Deus te colocou ali, Deus te chamou para esse projeto, não perca a oportunidade, continue firme, porque Deus é contigo, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te levar às águas mais profundas e você vai ter experiências gloriosas com Ele, porque Pedro teve. Pedro experimentou o cuidado do Senhor Jesus, experimentou os milagres de Jesus e foi um grande homem. E a gente vê ao longo da história da igreja, Pedro, uma unção tão poderosa, que quando ele passava pelas ruas, a sua sombra curava enfermos, paralíticos, ressuscitava mortos. Tamanha unção de Jesus, de Pedro. Então olha a recompensa de Pedro por não perder a oportunidade que Jesus estava dando para ele. Então, irmãos, não percamos a oportunidade que Deus está nos dando nessa noite, tendo medo de tomar posse das suas promessas. Se Deus falou para você, se Deus te chamou para um grande projeto, creia que Deus vai cumprir esse projeto na tua vida, creia que Deus é contigo, creia que Deus está te segurando pela mão, creia que você não vai ser tragado pelo mar, creia que Deus vai te levar até o outro lado da margem, né? Seja no seu trabalho, seja na sua empresa, seja no seu pequeno comércio, seja na sua vida secular, espiritual, material, seja na sua família, seja com os seus filhos, seja no seu casamento, seja onde for, Deus vai cuidar de você. Aproveite as oportunidades, porque Ele te dará a vitória em nome de Jesus. Não tenha medo. Talvez você está olhando para a circunstância, mas Jesus está dizendo para você: não tenha medo, porque eu sou com você. Amém? Então nós não podemos exercer o sentimento do medo. O medo nos impede de tomar
de negligenciar as oportunidades que Deus está nos dando. E talvez tenha alguém ainda que não experimentou essa oportunidade de Jesus, né? Talvez lá atrás Jesus te chamou, te convidou a andar com Ele, te convidou a usufruir do melhor dEle, e por algum motivo você não aceitou. Talvez nessa noite Deus está te dando a oportunidade de você fazer isso, né? Para que você possa usufruir o melhor do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu tenho entendido, tenho compreendido, tenho vivenciado isso na minha vida, é que Deus, Ele não deixa de cumprir os propósitos dEle nas nossas vidas. Eu preciso acreditar nos propósitos, eu preciso acreditar no chamado, eu preciso acreditar que se Deus me chamou, Ele vai fazer. Se Deus te colocou nesse casamento, é porque Ele quer abençoar o seu casamento. Se Deus te deu esses filhos para você, é porque Ele quer abençoar os seus filhos e fazer de você, a sua casa, uma bênção. Se Deus te colocou nessa empresa, é porque Ele quer ver você prosperar lá. Se Deus abriu essa porta, é porque Ele quer que você prospere e cresça lá. Se Deus te deu essa oportunidade de estar ali para exercer um chamado, fica firme e creia, porque se Deus colocou você lá, é para que você seja honrado e seja abençoado ali. Amém? Não abra mão daquilo que Deus tem te dado. Não abra mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Pedro não abriu, e aí ele foi um grande homem segundo o coração do Senhor Deus, e até hoje ele é uma das maiores referências para nós como igreja. Segundo, a inferioridade, irmãos, eu vejo que a inferioridade também tem sido um grande desafio para muitos, né? Achar que é incapaz, achar que não pode, achar que não dá conta, achar que é limitado, achar que é incapaz, achar que não dá conta, achar que não tem o poder, talvez não tem intelecto, talvez não tenha o chamado. Quer dizer para você que todos nós fomos chamados para uma grande obra, todos nós fomos chamados para grandes coisas, todos nós fomos chamados para usufruirmos o melhor dessa terra, independente da sua cultura, independentemente da sua raça, independentemente se você é PhD, se você é formado, se você não é, independente se você é letrado ou não, independente se você fez só o prézinho, enfim, se você fez só até quinta série, se você só tem um segundo grau, não importa, talvez você nem foi à escola, mas você tem um grande chamado de Deus, e o grande chamado de Deus para você é que você tenha o melhor dessa terra, e se Deus falou que você terá, você vai ter. Então creia nisso em nome de Jesus. Então algumas pessoas têm esse complexo. Não, eu sou incapaz. De jeito nenhum, você é capaz. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Ninguém, irmãos, é incapaz. Talvez você fala, não, Deus me chamou para esse projeto, mas eu não consigo. Eu não dou conta. Eu não sou capacitado. Mentira sua. Me perdoe pela palavra. Mas é engano do diabo, o diabo está dizendo na sua mente que você é incapaz, porque você não é. Porque talvez se você não tem a capacidade, o que Deus entra? Deus vem com o cumprimento da palavra dele, que diz que ele capacita que ele chama. Então, se Deus chamou você para ser um pai, você vai ser um pai de excelência. Se Deus chamou para você ser uma mãe, você vai ser uma mãe de excelência. Se Deus chamou para ser um filho de excelência, você vai ser uma filha, um filho de excelência. Se Deus chamou para você ser um líder, você vai ser um líder de excelência. Se você tem um chamado para ser um líder de célula, um pastor, um intercessor, se você tem um chamado para um projeto de Deus na obra dele, Deus vai te capacitar, Deus vai te honrar. Se Deus te colocou naquela empresa para ser um gerente, você vai ser um gerente porque Deus vai te capacitar. Se Deus colocou essa empresa, se deu a capacidade para você abrir essa empresa, Ele vai te capacitar para você gerenciar essa empresa e vai ser bem sucedido ali em nome de Jesus. Se Deus te chamou para você ser um funcionário daquela empresa, aquela empresa vai ser bem sucedida porque Deus vai te capacitar e através de você Deus vai honrar aquela empresa e aquela empresa vai prosperar e vai ser bem sucedida porque Deus te chamou para ser o melhor e ter o melhor e possuir o melhor dessa terra. Deus vai te capacitar. Então você não pode ter isso. E eu olho para a palavra do Senhor e vejo lá em Juízes capítulo 6, verso 12, quando Deus chama Gideão. Deus chega diante de Gideão, Gideão valente. Já fala logo para aquele homem, você é um valente. Eu olho aqui e vejo valentes e valentes, irmãos. Aí Gideão fala, mas Deus, que negócio é esse? Como é que o Senhor me chama de valente, sendo que a minha tribo, a minha parentela está nesse caos, em outras palavras, nessa pindaíba, né? Nessa angústia, nesse desespero, nessas lutas, sendo
perseguidos, pressionados, agora só me chamam de valente. Juízes capítulo 6, verso 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, valente, poderoso guerreiro. E é isso que Deus fala para você. Você é poderoso, poderosa, valente, guerreira e guerreiro. Aí, talvez você está dizendo: quem sou eu? Se a minha vida é toda lascada, se eu estou todo ferrado, eu não estou nem no deserto, não estou no vale. Aí Deus diz: mas eu sou com você. Olha o que Gideão vira para Jesus e diz assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Né? Porque Deus chama ele para está dando uma oportunidade para ele de fazer algo sobrenatural. Deus estava chamando aquele homem para fazer a diferença, para ser um dos juízes da nação de Israel. Aí ele fala: pai, mas quem sou eu? Eu sou o menor da casa. Se eu sou o menor da casa, como que eu sou valente, como eu sou guerreiro? Como que eu sou poderoso? Mas Deus tinha um propósito nele, na vida dele. E Deus continua dizendo: você é poderoso, você é forte. Porque eu não chamo covardes, eu não chamo tímidos, eu chamo ousados e destemidos. E você é forte. Irmãos, quando eu olho com o olhar de Deus, eu vejo o potencial de cada um dos irmãos. Talvez se eu olhar pela minha visão humana, eu posso olhar com um olhar de crítica, talvez de desprezo. Talvez eu tenha o mesmo pensamento que Gideão teve dele mesmo naquele momento: quem sou eu, tão pequenininho, iletrado, inculto, o menor da minha casa, o menor do meu clã, o menos importante. Eu sou o mais pequenininho da minha família. Aí isso me chamam de forte, valente. Mas Deus, irmãos, Ele vê além do nosso olhar. E é isso que você e eu temos que ter nessa noite: o olhar de Deus, ter a visão alargada de Deus. Porque Deus, Ele não vê limitado. Deus, nós olhamos, eu só vejo através dessa parede, não vejo além dela, mas Deus vê. Talvez você está olhando para você mesmo dizendo: não, quem sou eu para tomar posse e aproveitar a oportunidade que Deus está me dando? Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse valor. Mas Deus olha para você e vê você como grande, um grande conquistador, uma grande conquistadora, um grande vencedor, uma grande vencedora. E é esse olhar que eu tenho que ter. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou filho do rei. Eu sou herdeiro e co-herdeiro daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, se eu sou herdeiro, eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho o mesmo DNA, eu tenho a mesma autoridade. E nós temos em Jesus essa autoridade, porque nós fomos constituídos como tais. Gideão ia perdendo aquela grande oportunidade que ele estava tendo. Mas o Espírito Santo entra com alerta e alarga a visão de Gideão. Gideão toma posse daquela oportunidade que Deus estava dando para ele. E Deus faz grandes coisas através de Gideão. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Toma posse. Deus está falando para você: você é um valente, é uma valente. Você é um poderoso, uma poderosa. Você é uma guerreira, um guerreiro. E nada vai te deter, porque eu sou contigo. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite.
Mas infelizmente, irmãos, ainda muitos de nós nos consideramos assim incapazes como Gideão. E muitos de nós estamos perdendo a chance dada por Deus de prosperarmos, de alcançarmos o melhor da terra, de realizar os nossos sonhos, de realizar os nossos projetos, porque nós estamos sentindo imerecedores. E na verdade nós somos, mas nós vemos debaixo da graça. Tudo que Deus tem como promessa, irmãos, eu não mereço, mas Deus me dá. Eu não mereço o melhor da terra, mas Deus me dá. Eu não mereço cuidar de Deus, mas Deus me dá. Eu não mereço o perdão de Deus, mas Deus me dá o perdão de Deus. Eu não mereço o fôlego de vida, mas Deus me dá o fôlego de vida. Então eu preciso aproveitar as oportunidades que Deus está me dando, tomar posse dela e acreditar que em Cristo Jesus eu sou capaz. Eu sou capaz. Porque se eu não for, se eu não era, a partir de hoje é você, porque Deus vai derramar uma unção de capacidade na sua vida. Deus vai te derramar uma unção de crescimento na tua vida. Deus vai alargar a sua visão nessa noite, porque Ele tem oportunidades para te dar. Se você veio aqui nessa noite, você vai aproveitar essa oportunidade e vai receber essa unção em nome de Jesus. Às vezes nós enfrentamos as circunstâncias das oportunidades, mas não porque Deus deixou de cumprir essas oportunidades e nos dá elas, mas porque muitas vezes nós rejeitamos. Quando nós olhamos para a nação de Israel, a gente vê, irmãos, que Deus deu a eles muitas oportunidades, mas eles rejeitaram. Deus deu a oportunidade daquele povo sair da escravidão do Egito e atravessar o deserto em 20, 30 dias. E aquele povo leva 40 anos. Porque não aproveitou a oportunidade que eles tiveram. E infelizmente o tempo passou e muitos deles pereceram ali no deserto. Porque não souberam aproveitar a oportunidade de arrependimento, de obediência ao Senhor, de entrega totalmente ao Senhor. Jeremias capítulo 8, verso 2, 21, ele diz assim: passou a época da colheita, acabou o verão, e eu não vi a salvação. Aí ele continua dizendo, e não estamos salvos. Aí ele continua dizendo, eu estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito, e o pavor se apodera de mim. E ele continua dizendo, por falta de sabedoria deste povo, de aproveitar a oportunidade que Deus deu a nós, do reconhecimento, do temor a Deus, da submissão, da obediência, o povo de Israel não puderam usufruir de tantos privilégios e desperdiçou todos eles. O tempo e as oportunidades passaram. Por quê, irmãos? Porque eles valorizaram outros caminhos. Talvez você ainda não usufruiu das promessas que Deus tem para você, das oportunidades que Deus tem te dado. Ou talvez você ainda não viu elas, porque seus olhos ficaram vendados, muitas vezes pela sua autossuficiência, ignorância, medo, ou às vezes pelo seu complexo de inferioridade, você ainda não alargou a sua visão e você não viu o propósito e as oportunidades que Deus tem te dado para você colher o melhor dessa terra e usufruir o melhor dela, porque às vezes você deixou de obedecer a Ele, talvez você deixou de servir a Ele, talvez você deixou de exercer o seu temor a Ele, talvez você deixou de exercer sua obediência a Ele. E o profeta continua narrando, ele diz assim, porque eles buscaram outros caminhos, ídolos, venerando outros ídolos e priorizando coisas insignificantes, coisas efêmeras deste mundo. Sabe, irmãos, as oportunidades Deus vai nos dando todos os dias. Oportunidade de ser mais do que vencedor, oportunidade de ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, um emprego melhor, uma família melhor, filhos melhores. Oportunidade de nós usufruirmos o melhor dessa terra, e nós não tomamos posse disso porque às vezes
nós somos como Israel. Andamos por caminhos que nós escolhemos trilhar. E começamos a buscar novas direções que não são as que Deus tem para nós. Muitas vezes não obedecemos ao Senhor. Muitas vezes não submetemos à vontade dEle. Qual que era o projeto de Deus para aquele povo? Qual foi a oportunidade ímpar que Deus deu para aquele povo, irmãos? Aquele povo sair da escravidão, sair da submissão, sair daquela vida de sofrimento e tomar posse de uma terra onde manava leite e mel, o melhor da terra. Aí aquele povo começou a desobedecer ao Senhor. Saiu, perdeu as oportunidades que Deus estava dando para eles. Deus não chamou aquele povo para aquele povo perecer no deserto, não. Deus não chamou aquele povo para ficar 40 anos no deserto, não. Deus chamou aquele povo para atravessar o deserto, atravessar o mar e chegar à terra onde emanava leite e mel em dias. Mas pela desobediência, pela insubmissão, para aquele povo não aproveitar a oportunidade que Deus estava dando a eles, de experimentar o cuidado dele ali, eles perderam o que Deus tinha preparado para eles. E talvez muitos de nós não temos alcançado todas as oportunidades que Deus tem nos dado, porque nós temos negligenciado no nosso caminhar com Deus, no nosso servir a Deus. Nós não oramos, nós não buscamos ao Senhor, nós não lemos a sua palavra, nós não temos um tempo para Deus, não temos Ele como prioridade da nossa vida, não buscamos Ele em primeiro lugar. E como nós queremos aproveitar as oportunidades que Ele nos dá? Deus só vai cumprir e fazer com que as oportunidades que Ele tem nos dado ser bênção na nossa vida quando verdadeiramente nós colocarmos Deus como prioridade na nossa vida. Quando Jesus chama Pedro ali para largar o seu barco, largar a sua pescaria e servir a Ele, Pedro simplesmente largou tudo e não olhou para trás. Pedro decidiu servir, obedecer e tomar posse da oportunidade que Jesus estava dando para ele. E foi. É isso que nós precisamos fazer. Porque tem muitos perecendo por falta de obediência ao Senhor. E infelizmente, irmãos, até hoje Israel ainda vive esse sentimento do abandono. Por quê? Porque eles ainda não receberam a grande oportunidade que eles tiveram e têm, de reconhecer Jesus como Senhor, Filho de Deus. Ainda esperam a vinda do Messias. Então perdendo a grande oportunidade de usufruir do melhor do Senhor. João capítulo 1, verso 11 e 12, assim: veio quem? Jesus, para o seu. Quem? Israel. Mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Então a nação de Israel rejeitou, aí veio nós, gentios, tomamos posse da oportunidade que Deus nos deu de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. E agora nós somos não mais escravos, agora nós somos filhos. Agora nós somos eleitos, agora nós somos comprados, agora nós somos chamados para termos o melhor dessa terra. Mas, infelizmente, muitos de nós temos sido como a nação de Israel. Jesus veio para libertar, mas nós ainda estamos cativos. Cativos ao pecado, cativos à insubmissão, à desobediência, cativo à nossa autossuficiência e cativos ao engano e aos engodos que Satanás tem gerado em nós. Muitos têm perdido oportunidades, por quê?
não creem e não obedecem. Dá um último exemplo aqui para nós já estarmos orando, irmãos. Ao contrário de Israel, e ao contrário de muitos de nós podemos olharmos para a palavra do Senhor e vermos alguém que realmente entendeu as oportunidades que Deus estava dando para ele. Talvez você vai dizer, pastor, o senhor é meio doido, porque como o senhor vai dizer que Deus está dando uma oportunidade para alguém quando leva ele ao pó, leva ele à cinza para raspar suas feridas? Ele perde família, perde seus bens, perde tudo, seus amigos ainda julgam ele. Como que você vai falar de oportunidades que Deus está dando para esse homem? E talvez você que está ouvindo essa palavra nessa noite pode estar dizendo: a minha vida está totalmente contrária a tudo isso que o pastor está dizendo. Talvez você está vivendo uma situação que Deus está te dando a mesma oportunidade que Ele deu para esse homem, para você experimentar a glória dEle, o cuidado dEle sobre a tua vida e a fidelidade dEle. Porque às vezes, irmãos, Deus chama nós para um propósito, e nós não aceitamos este propósito, nós não aceitamos essa oportunidade, e nós perdemos a oportunidade de experimentar a glória de Deus sobre a nossa vida, de experimentar o cuidado de Deus sobre a nossa vida, e de experimentar a fidelidade dEle na nossa vida. Quando eu olho para Jó, o que Deus faz com esse homem, irmãos? Jó tinha tudo financeiramente falando, tinha uma boa família, tinha muitos camelos, ovelhas, muito dinheiro, era um homem bem relacionado. De repente Deus dá para Jó uma oportunidade ímpar para ele, e vocês vão entender por que era ímpar. Talvez você está dizendo, pastor, eu não quero essa oportunidade para mim não, que eu vou perder tudo, ou o que eu não tenho. Eu quero dizer para você que você vai entender, e você vai desejar aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando nessa noite para você. Deus chama Jó, dando uma oportunidade para ele conhecê-lo e experimentar a sua glória sobre a vida dele. Jó capítulo 42, verso 12 diz assim: o Senhor permite Jó perder a família, perdeu seu rebanho, perdeu seus filhos, depois perdeu sua mulher, perdeu sua saúde, foi para o monte de cinza, raspar suas feridas com caco, abandonado, seus amigos rejeitando ele, mas entendendo que Deus está dando uma oportunidade para ele ímpar. Agora vocês vão entender por que eu estou dizendo que era uma ímpar oportunidade. Olha o que Deus fala, olha o que Jó fala já no capítulo 45, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Olha o que Deus fez com aquele homem. Jó, ele tinha bens, era um homem íntegro, tinha uma família, tinha tudo, mas não tinha a experiência de conhecer a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus. Jó conhecia Deus só de ouvir. Talvez até hoje você tenha conhecido Deus só de ouvir, mas nessa noite Deus está te dando a oportunidade de você o conhecer e o vê-lo, e experimentar dele, experimentar o seu amor, experimentar o seu cuidado, experimentar a sua glória, experimentar o seu refrigério, experimentar a sua abundância e graça. Já no final do capítulo 42, a palavra do Senhor nos diz que Deus, quando Jó ele entendeu, quando Jó aproveitou a oportunidade, mesmo passando por tudo aquilo, sendo provado, no final ele disse: eu não conhecia Deus, mas agora eu conheço Ele. E aí no final do capítulo, o que Deus faz?
restaura os seus bens, devolve filhos, dá a ele filhos abençoados, uma esposa abençoada. Tudo que ele tinha perdido, Deus dá em dobro para ele. Deus não deu 2 mulheres não, só deu uma, mas uma mulher abençoada para ele. Talvez você está passando por esse momento, é porque Deus está dando uma oportunidade de você experimentar e usufruir o melhor que Ele tem para você. Ainda que a sua vida esteja em caos, ainda que a sua situação esteja ruim, mas Deus nessa noite está dando uma oportunidade para você. Ele hoje está te chamando e está me chamando para mim e para você decidirmos a tomar posse da oportunidade que Ele está te dando para mim e para você, de ser um bom filho, que talvez até aqui você não tenha sido, de ser um bom pai, porque talvez até aqui você não tenha sido um bom pai. Deus está dando a oportunidade nessa noite de você voltar atrás e passar a ser um bom pai. Deus está dando a oportunidade para mim e para você nessa noite de ser um bom funcionário, de ao invés de amaldiçoar a sua empresa que você trabalha, o seu patrão, de você orar por ele, abençoar a sua empresa, para que Deus prospere a sua empresa, para que você possa crescer nela. Deus nessa noite está dando a oportunidade para mim e para você de ser um bom patrão, de você honrar o seu funcionário, valorizar ele, de você ser grato a Deus pela sua empresa, pelo funcionário que você tem. Deus nessa noite está dando uma oportunidade para mim e para você, para ser um bom cristão. Nós exercemos a fidelidade a Ele, reconhecermos que Ele é o nosso Senhor, que não existe outro caminho para nós seguir senão Ele, não existe outra porta para nós entrarmos senão ela, reconhecermos que só nele que nós temos vida eterna. Deus está dando uma oportunidade para mim nessa noite, para você, de ser um bom líder. Talvez nessa noite nós ainda não aprendemos a amar, aprendemos a cuidar das pessoas como nós deveríamos. Deus nessa noite está dando uma oportunidade para nós, para mim e para você, de exercer o cuidado, de exercer o princípio do Evangelho, de nós primeiro servirmos, amar, cuidar, amar com amor incondicional. Deus está nos dando a oportunidade nessa noite de recomeçarmos uma nova história na nossa casa, uma nova história de cidadão, ser um cidadão honesto, que cumpre o seu papel, que cumpre os seus deveres, que obedece às leis, que compra, que paga, que dá um bom testemunho. Deus está me dando a oportunidade nessa noite de ser um melhor pastor, de cuidar melhor das minhas, que não são minhas, das ovelhas que Deus tem colocado nas minhas mãos para cuidar. Deus está nos dando a oportunidade nessa noite de ser pessoas melhores, de você ser um esposo melhor, de ser uma esposa melhor, você cuidar do seu esposo com a excelência que Deus cuida, você amar incondicionalmente, é respeitar as individualidades, respeitar as diferenças e amar com o amor que Deus tem. Deus nessa noite está nos dando a oportunidade de eu e você, de nós sermos um cidadão do céu segundo o coração do Senhor Jesus. E talvez hoje pode ser a última oportunidade que Deus está me dando, está dando para você, de nós nos posicionarmos, de nós não exercermos o sentimento de medo, mas nós entregarmos ao Senhor e saber que Ele vai cuidar de nós, de nós não exercermos o sentimento da inferioridade, mas nós sabermos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Deus nos convida nessa noite a ser melhores. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Deus está dando uma oportunidade para você, irmãos, e para mim, assim como Ele deu para Israel, para a nação de Israel, de reconhecer Jesus como Messias e Salvador, de reconhecer que não existe outro, de reconhecer que só há um caminho, de reconhecer que nós precisamos ser melhores, de reconhecer que nós precisamos aproveitar as oportunidades. E se Deus permitiu que essa pandemia viesse, irmãos, é para que nós como igreja nos posicionássemos como igreja diante do Senhor e nos arrependêssemos dos nossos pecados e convertêssemos os nossos caminhos e buscasse a Ele quanto é tempo e voltasse a Ele, aos caminhos dEle, voltasse ao relacionamento com Ele, para que Ele pudesse mudar a nossa história. Deus só vai mudar esse quadro que nós estamos vivendo hoje, quando nós como igreja aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando de arrependermos, de nos rendermos a Ele e de buscarmos a Ele enquanto é tempo. Se nós clamarmos, se nós humilharmos, se nós orarmos, o que Deus vai fazer, irmãos? Deus vai vir dos céus e vai curar essa terra, vai nos sarar e vai nos dar a bênção. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Eu não sei qual que é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Aonde
e qual é ela. Mas eu sei de uma coisa: se você nessa noite tomar posse dessa oportunidade que Deus está te dando, assim como o Espírito Santo convenceu Gideão que ele era capaz, que ele era poderoso mesmo, porque Deus havia falado, que Ele possa te convencer nessa noite, e a mim também, que eu preciso aproveitar a oportunidade de ser melhor em alguma coisa na minha vida. Onde você precisa melhorar? Qual que é a oportunidade que Deus está te dando nessa noite? É de ser um melhor marido? Decida nessa noite em nome de Jesus. É de ser uma melhor esposa? Decide nessa noite em nome de Jesus. É de ser um melhor filho? Decida nessa noite em nome de Jesus. É de ser um melhor patrão? Decida nessa noite em nome de Jesus. É de ser um melhor funcionário? Decida nessa noite em nome de Jesus. É um melhor líder? Decida nessa noite em nome de Jesus. Melhor pastor? Decida nessa noite em nome de Jesus. É reconhecer Jesus como seu Senhor e Messias? Decida nessa noite em nome de Jesus. Pode ser a última oportunidade que Deus está te dando nessa noite, para você usufruir do melhor dEle. Porque talvez até aqui você não usufruiu, mas você vai usufruir, porque você vai sair do barco e Jesus está te chamando. Venha, exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Não deixe o medo te pedir, de dizer: Senhor, eu quero, eu preciso. Não deixe o medo te tolir, de nessa noite aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, de mudar a tua vida e reescrever uma nova história na tua vida. Talvez até aqui a sua vida tenha sido uma vida de derrota, de fracasso. Deus está te dando a oportunidade nessa noite de reverter o quadro da sua vida. Seja ela no seu casamento, seja ela no seu relacionamento sentimental, seja ela no relacionamento com seus filhos, seja ela na sua casa, seja ela aonde quer que seja, no seu ministério, na sua vida secular. Deus está te dando a oportunidade nessa noite de você se render a Ele em obediência, em exercício de fé, sem medo, sem complexo de inferioridade, exercendo o princípio que você é filho, que você é herdeiro, que você é herdeira. Foi para isso que Ele te chamou. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós oramos. Eu creio que aqui nós temos espaço que dá para manter o distanciamento. Se você nessa noite decide, essa palavra mexeu com você, o Espírito Santo tocou no seu coração, e você decide se render aos pés do Senhor, decide melhorar, decide tomar posse da oportunidade que Deus está te dando em alguma área da tua vida, seja ela qual for. O Espírito Santo te moveu, te tocou. Você pode sair do seu lugar, pode vir aqui na frente, aqui tem espaço. Você pode dobrar os seus joelhos. Nós vamos orar por você, abençoar a sua vida. Nós não vamos impor as mãos sobre você, mas nós vamos orar sobre você, para Deus cumprir o propósito na tua vida. Você está dizendo: pastor, eu creio na oportunidade. Pastor, eu creio e vou tomar posse dessa oportunidade. Eu quero mudar, eu quero ser melhor na minha casa, melhor para meu esposo, melhor para minha esposa, melhor para meus filhos. Senhor, eu quero aproveitar a oportunidade de reconhecer o Senhor como meu Senhor e meu Messias. Eu quero aproveitar a oportunidade que o Senhor está me dando de ser uma pessoa bem sucedida em todas as áreas da minha vida. Eu quero tomar posse de todas as suas promessas, usufruímos o melhor da terra, Senhor. Porque até aqui eu tenho exercido o sentimento de medo, mas eu decido nessa noite não ter mais medo. Eu quero orar por você, e Deus vai mudar. Deus vai te dar ousadia, a mesma ousadia de Pedro, quando ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Deus vai gerar essa ousadia. Deus vai derramar uma unção de ousadia sobre a tua vida. Deus vai derramar uma unção de decisão na tua vida. Não precisa ter vergonha não, irmãos. Não precisa ter vergonha não. Pode vir rapidinho, o nosso tempo já foi. Mas eu sei que tem muitas pessoas aí que estão dizendo: eu preciso aproveitar essa oportunidade, porque eu quero alcançar o melhor do Senhor.
Eu quero tomar posse das promessas do Senhor. Eu quero tomar posse da terra onde há mano, leite e mel. Eu quero ter uma vida melhor. Eu quero ser próspero. Eu quero ser abençoado. Eu quero que as portas se abram. Eu quero que o milagre se realize na minha vida. Eu quero ter uma vida abençoada. Eu quero ter um relacionamento abençoado. Eu quero ter uma casa abençoada. Eu quero ter filhos abençoados. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ter uma empresa próspera. Eu quero ser próspero. Eu quero dizer para você, Deus está dando a oportunidade nessa noite de você render-se a Ele. E Deus está derramando uma unção para derramar, para arrancar todo espírito de incredulidade, todo espírito de medo, de inferioridade. Talvez tudo que você vai fazer, você diz, não, eu não sou capaz, eu não posso, eu não dou conta. Deus está dizendo para você hoje, nesta noite, eu vou restaurar, eu vou te dar ânimo, vou te dar ousadia, eu vou te dar autoridade, eu vou tirar esse medo de você. Vou tirar esse complexo de inferioridade para você. Você olha no espelho e fala, meu Deus. Talvez você nem está olhando mais no espelho. Você se sente inferiorizado, você se sente... a última das pessoas. Deus nessa noite quer renovar o teu ânimo, renovar você. Deus está dizendo para você, você é amada, você é meu amado, você é o melhor que eu tenho. Deus está tirando tudo isso de você. Talvez você não está tendo medo de enfrentar os seus projetos, os seus sonhos. Deus está dizendo, você pode, porque eu sou com você, eu te tomo pela mão. Eu te escolhi e te separei. O Espírito Santo está agitando as águas para eu e você mergulharmos nela. Vamos orar. Coloca uma das mãos na sua mente e a outra mão no seu coração, porque você vai gerar na sua mente a decisão de tomar posse da oportunidade que Deus está te dando nessa noite. E você vai trazer para o coração e vai implantar dentro dele, trazendo a existência de Deus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, aqui está diante do Senhor todas essas pessoas, diante do Senhor, crendo, ó Pai, exercendo o sentimento de ousadia. Assim como Pedro saiu daquele barco, nessa noite, ó Pai, eles estão saindo do barco, Senhor, para exercer o sentimento da fé, para tomar posse da oportunidade que o Senhor está dando a elas, Senhor, de usufruir da experiência do cuidado do Senhor. Pai, aqui estão muitos Jós diante do Senhor, porque até aqui não conheciam o Senhor, mas agora os seus olhos abriram e agora eles veem. E eles sabem quem é o Senhor, que o Senhor entra com a provisão, que o Senhor entra com o socorro, que o Senhor traga a existência, que o Senhor traga, Senhor, a resposta, que o Senhor traga, Senhor, na vida dessas pessoas, de volta tudo aquilo que elas perderam, tudo que foi saqueado, ó Pai. Todas as oportunidades que elas deixaram passar pela vida delas, ó Deus, nesta noite, elas tomam posse da novidade, das oportunidades que o Senhor está dando nesta noite, ó Pai, delas terem o melhor do Senhor. Que o Senhor abra as portas delas dos céus, que o Senhor venha aniquilar toda a ação do diabo, que o Senhor venha tirar todo o espírito de medo, todo o espírito de inferioridade, e que as circunstâncias da oportunidade que o Senhor dá nessa noite a cada uma delas, elas tomam posse nessa noite em nome de Jesus, e que os sonhos delas sejam, Senhor, renovados, e que todo levante de Satanás seja frustrados, todos os planos de Satanás sejam frustrados, ó Pai. E as oportunidades que elas perderam, agora ela toma posse de novas, em nome de Jesus, porque novas oportunidades de crescimento, de posse da terra, de bênçãos sem medidas, o Senhor está dando a todas elas. Nós oramos nessa noite, ó Pai, e determinamos e declaramos na vida de cada um que aqui está diante do Senhor nesta noite, aqueles que não vieram e aqueles que estão em casa também, ó Pai, nós oramos por essas pessoas,
que decide tomar posse da oportunidade que o Senhor está dando a elas de ser novas criaturas no Senhor. Nós oramos e abençoamos e declaramos frustrados todos os planos de Satanás e realizado na vida de cada um o projeto do grande na vida deles, em nome de Jesus. Nós oramos, abençoamos e profetizamos que os céus se abram e que a glória do Senhor seja derramada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo e eu declaro a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e cumpra na tua vida as suas promessas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as suas mãos em direção à sua casa. Nós vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos orar por cada família. Nós queremos orar por essa semana. Pai, que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada família, que o Senhor venha abençoar cada pessoa, cada jovem, cada criança, que o Senhor venha abençoar essas pessoas que nós apresentamos ao Senhor nesta noite em oração, que o Senhor venha realizar os milagres, que o Senhor venha confirmar a tua bênção. Pai, que nessa semana todos nós venhamos aproveitar e tomar posse das oportunidades de bênçãos sem medidas, da terra onde emana leite e mel, preparada para todos nós. Pai, nós oramos e te pedimos, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, nos leva em paz, nos abençoe, nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Vão em paz e que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.